Deixo pra trás meu passado, com o coração e mente em ti, Jesus. Te estendo as minhas mãos, sabendo que há muito mais. Eu creio que tudo que tens guardado pra mim é bom. É bom. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, regozijarei. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, regozijarei. Não me preocupo com amanhã, o Senhor é quem me diz que hoje é o dia. Hoje é o dia. Meus medos deixei pra trás, eu já não duvido mais. Todos os meus sonhos eu entrego a ti, Jesus. Te estendo as minhas mãos, sabendo que há muito mais. Eu creio que tudo que tens guardado pra mim é bom. É bom. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, regozijarei. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que a paz de Jesus Cristo seja com você, com a sua família. É muito bom ter você aqui com a gente para a gente finalizar essa série. A gente terminou agora o mês de outubro e a gente quer finalizar essa série de mensagens. É hora de crescer com base na carta de Tiago e hoje o nosso tema será orando em meio aos problemas. Você tem passado por alguns problemas? Quem não tem problema? Na verdade, todos nós temos problema e como a gente pode lidar, como a gente pode vencer, como a gente pode superar esse problema. A gente vai ver hoje que é através da oração. A oração é uma ferramenta espiritual que nos ajuda a crescer em meio às dificuldades, em meio aos problemas da nossa vida. Então, eu quero convidar você, antes da gente fazer a leitura, a compartilhar o link dessa transmissão com seus contatos, com seus amigos aí nas redes sociais, com seus familiares, para que essa palavra de Deus que será ministrada hoje, para que o nosso culto possa também abençoá-los. Amém? Vamos então fazer a leitura bíblica. Eu convidar você, se estiver com a sua Bíblia aí, se não, para que escute a leitura conosco. Tiago capítulo 5, a partir do versículo 13, está escrito assim, a palavra do Senhor. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé, ela curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Amém? Olha a importância da oração em meio às diversas situações que nós enfrentamos. Vamos orar? Falando nisso, vamos começar esse momento de adoração ao Senhor, exaltando e louvando com a nossa oração de gratidão e também pedindo a Ele a sua bênção sobre cada um de nós. Ore comigo, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o Senhor da vida, nós oramos agora para te agradecer pela oportunidade que temos de nos relacionarmos contigo, de falarmos com o Senhor e de podermos ouvir também a sua voz através da sua palavra. Senhor, neste encontro onde nós estamos reunidos para celebrar ao Senhor, para cultuá-lo, Senhor Jesus, juntamente com os nossos irmãos que estão em casa. Pai, nós oramos pedindo a sua bênção, venha sobre nós agora e derrama a sua graça sobre cada família, cada pessoa que está com a gente nesse momento. É a nossa oração, o nosso pedido.
Amém e amém. Graças a Deus. Vamos juntos adorar esse Deus que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Ele quer ouvir o seu louvor, então cante com a gente nesse momento. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos então aprender o nosso Momento Libras. E o nosso Momento Libras de hoje, eu vou dar assim, uma introdução
no que virá, na mensagem que daqui a pouquinho vocês vão estar assistindo, tá bom? Então vamos aprender. Oração, ó, oração. Coloca o sinal de Deus, tá? Ó. Oração. E aí, alguns tópicos da palavra que vai vir daqui a pouquinho, hein? Fica ansioso não, aguardem com muita paciência, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, certo? Então, ó, oração, e aí tem problemas. Problemas aonde? Na finança. Segundo, problemas na saúde. Problemas na sociedade. Problemas na fé. Só problema? Não. Ao final disso vocês vão ter muita vitória. Tá certo? Deus te abençoe. Um ótimo culto. Vamos lá. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge
ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge nesse lugar. Que ruja o leão, ilumine a escuridão. 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 Tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Tão claro, o teu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Amém. Graças a Deus, que Deus seja louvado e que você tenha a bênção de Deus sobre a sua vida também. Vamos refletir sobre a palavra de Deus. Quero reler aqui com você o versículo 13 do capítulo 5. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 5 para acompanhar com a gente. Tiago diz assim: algum de vocês está passando por dificuldades? Então, ore. Até aqui. A gente está chegando no 5º capítulo da série, é o nosso 5º encontro da série É Hora de Crescer, e a gente tem estudado bastante nesse encontro. Nós já vimos os 4 primeiros capítulos aqui da carta e a gente aprendeu muito com as mensagens anteriores, com as mensagens de Tiago para nós, para os nossos dias, para o nosso tempo. O Espírito Santo de Deus, o Espírito do nosso Senhor tem nos ajudado a pensar e a repensar algumas áreas que nós precisamos melhorar e sempre com a ajuda, com o auxílio do nosso Deus, do nosso Senhor. Mas ainda assim a gente precisa estudar alguns fundamentos no Evangelho de Jesus sobre como a gente pode desenvolver mais e mais, já que, segundo o texto de Provérbios 4:18,
a nossa vereda, né, o nosso caminho, diz o texto lá, a vereda do justo é como a luz da aurora que deve brilhar, né? Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Por isso que hoje, para a gente finalizar a nossa série, a gente vai ver a importância de nós nos mantermos firmes em oração. Você tem o hábito de orar, você gosta de orar, se você é crente em Jesus, é seguidor de Jesus, mas não gosta de orar, então você, além de lidar de maneira negativa com os problemas da vida, você vai ter mais problemas ainda. Sua vida espiritual vai ter um outro problema, um problema mais sério. Então a gente precisa fazer isso reconhecendo que a gente precisa buscar a presença de Deus, seguindo as orientações contidas aqui na Palavra de Deus, para que a gente possa de fato crescer espiritualmente e cada vez mais e mais, como o Senhor vai nos orientar. Bom, ontem foi o último dia de outubro, 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante, foi aniversário da Reforma Protestante, a gente finalizou o mês das crianças e a gente tem falado nesse mês das crianças que a gente não pode mais ser crianças, né? Como crentes em Jesus Cristo, a gente precisa avançar espiritualmente, nós não podemos ser crianças. E nesse aniversário da Reforma, eu quero parar aqui para lembrar algumas expressões de Martinho Lutero, o reformador Martinho Lutero. Ele disse o seguinte sobre oração, ele disse assim, olha, se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. E aí ele continua dizendo, ele diz assim, olha, e eu tenho tanto trabalho que eu não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. Então o mínimo era 2 horas, mas ele se dedicava a 3 horas de oração. Ele dizia o seguinte, importa que sintamos a nossa necessidade, a necessidade tal que nos oprima e nos vá impelir a que chamemos e clamemos. Então, quando a gente percebe a nossa necessidade, a gente deve ser conduzido a orar, a clamar, a falar com Deus. Porque a oração é isso, né? É uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus. E através da oração, Deus faz coisas extraordinárias em nossa vida. Não é possível ser crente e viver distante de uma vida de oração. Então, a gente vai aprender hoje como a gente pode de fato ter uma vida de oração, como a gente pode aplicar essa vida de oração à nossa vida, aos ensinamentos de Deus que são apresentados aqui no capítulo 5 de Tiago. E esse capítulo, por sinal, tem orientações basicamente ligadas a algo que todos nós temos, problemas. Se a gente perguntasse aqui novamente, né? Quem aqui tem algum problema de saúde? Eu tenho certeza que a gente poderia ter, se eu falasse, já coloca aí nos comentários quem está com problema de saúde, provavelmente a gente teria várias pessoas comentando. Se eu dissesse assim, olha, quem aqui tem problemas na sociedade em que a gente vive? Com certeza a gente teria mais alguns comentários. Quem aqui tem problema ou fraqueza na fé, problemas espirituais, a gente teria, acredito que muito mais comentários, porque todos nós já enfrentamos, né? Ou estamos enfrentando algum problema, alguma crise espiritual, alguma crise nesse sentido. E problemas financeiros, então, bom, quem não tem problemas financeiros, né? Todos nós passamos. Talvez eu mesmo fizesse um comentário aqui, né? Dizendo que a gente tem passado por essas crises, fazem parte da nossa vida, mas Deus tem cuidado daqueles que têm buscado o Senhor de todo o coração, e é isso que a gente vai ver. Então, é exatamente sobre essas áreas aqui que Tiago está abordando no capítulo 5, para que a gente possa aprender e crescer na prática. Lembra que Tiago é uma carta extremamente prática, isso porque a presença de problemas na vida de um cristão maduro vai nos dar a certeza de que a gente deve buscar ainda mais ao Senhor. Quando nós passamos por problemas, nós buscamos mais a Deus porque nós sabemos que Deus pode ser melhor experimentado, né? Sua presença é maior, ela é percebida com maior intensidade em meio às tribulações. Lembra o Salmo 46 novamente? O salmista diz que o Senhor é Deus bem presente na hora da angústia.
na hora da aflição, na hora dos problemas, das tribulações. Então, esse é o Deus que a gente serve, um Deus presente em meio às dificuldades. E Ele tem as soluções necessárias. Aliás, sem as soluções divinas para os nossos problemas, para os problemas humanos, nós não podemos caminhar. Então nós precisamos depender de Deus, confiar em Deus, buscar a Deus. Amém? Vamos lá então, vamos comigo? Vamos juntos buscar as soluções para os problemas apresentados? A solução que Tiago está apresentando aqui para todos esses problemas que a gente citou é a oração. Em primeiro lugar, ore em meio aos problemas nas finanças. Tem problema financeiro? Como que você pode resolver esse problema? O primeiro passo é orar, é buscar a direção de Deus. Tiago, na sua carta como um todo, ele vai abordar sempre os temas práticos do seu tempo, e nesse contexto aqui a gente tem muitos judeus ricos. Se você começar a ler o capítulo 5 de Tiago, os primeiros versículos, Tiago está dando uma orientação para os ricos, só que é uma orientação bastante, é uma repreensão aqui. Tiago está repreendendo esses ricos porque eles não estavam lidando honestamente com as suas finanças. Veja o versículo 1 até o versículo 6. Os religiosos aqui, na sua maioria, eles não tinham o seu lucro de forma honesta, eles estavam obtendo lucro de forma desonesta e eles estavam utilizando mal os seus bens, quase sempre de forma egoísta, somente para o seu próprio benefício. Eles só pensavam em si mesmos e eles estavam se afastando de uma vida piedosa, de uma vida religiosa de verdade, aquela que é ensinada por Jesus. Mas eles estavam afligindo diariamente os pobres que trabalhavam para os seus patrões e então eles procediam dessa forma. Veja o versículo 4. Os pobres estavam sofrendo na mão dos ricos. Tiago diz que os clamores do que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E presta atenção aqui, se você tem sofrido na mão de algum rico, se você é rico e tem afligido, você vai ter com Deus. Você precisa parar imediatamente com isso. A chamada de Tiago aqui é para se arrepender. Ele vai dizer que vocês vão chorar terrivelmente, devem chorar e gemer. Mas se você é pobre e tem sido oprimido, tem sido afligido e tem clamado a Deus, se você clamar a Deus, o texto está dizendo para a gente que os clamores eles estão diante dos ouvidos do Senhor dos Exércitos e Ele vai lutar por você. Se você está com problemas nas finanças, sobretudo por causa de alguma injustiça que tenham praticado contra você, clame ao justo Deus, clame ao Senhor dos Exércitos. Clame e Ele te ouvirá, Ele está atento à sua oração. Esse é um problema também dos nossos dias. Uma vez um pastor, para incentivar os membros da sua igreja, ele disse que estava orando constantemente por eles, e aí um membro específico, ele foi agradecer ao pastor e o membro aproveitou para pedir oração por tantas pessoas que também estavam lhe devendo. Então, já fazia algum tempo, e aí o pastor ficou surpreso, né? E essa é uma das razões. De repente tem muita gente passando por esses problemas. E é por isso que a palavra de Deus vai nos ensinar que desde os tempos mais antigos, como Levítico, o texto de Levítico 19:13, é que nós não devemos oprimir ninguém, que nós não devemos roubar a ninguém. E a gente tem que pagar o salário sempre em dia. Então, se você tem funcionários que dependem de você, pague em dia o seu salário. Vale lembrar, para a gente não cometer nenhum erro bíblico e teológico, que a Bíblia jamais condena o lucro e a riqueza. Talvez você tenha essa falsa impressão quando você vê a repreensão de Tiago com os ricos e você pensa, poxa, então a gente não pode ser rico. Não, não é nada disso. Se você for rico de forma justa e honesta, não há problema nenhum. O problema é você enriquecer à custa dos outros, oprimindo os outros, sonegando imposto, enfim, sendo desonesto, sendo egoísta. A palavra de Deus, inclusive, ela declara que Deus é o proprietário de tudo, de todos. Ele é o dono da prata e do ouro, né? Diz o profeta Ageu. Então, Ele é o dono de tudo. Por isso, a nossa mensagem não é contra o dinheiro em si, e nem contra os benefícios que ele vai trazer para cada família. Mas, segundo a Bíblia,
a Bíblia é contrária ao mau uso desses recursos, ao mau uso das finanças, especialmente quando o nosso próximo ele é prejudicado, quando o nosso próximo é ferido, é atingido por causa do nosso mau uso desses recursos. Por outro lado, a gente precisa orar em meio aos problemas nas finanças, aqui nesse lugar, aqui nesse período, aqui nesse tempo, na nossa terra, mas com os olhos no céu. A gente precisa passar por aqui, mas sempre olhando para cima. Tiago adverte, no versículo 8, ele diz: fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Você aguarda a vinda do Senhor Jesus, um dia não haverá mais pobreza, não haverá mais problemas financeiros, porque Jesus está voltando. Então, Tiago está lembrando aqui a nossa esperança. A gente pode ter esperança, ainda que a gente não tenha riquezas nenhuma dessa terra, até porque todas as riquezas dessa terra serão consumidas no dia do Senhor, mas nós iremos para um lugar especial que está reservado para nós quando Jesus nos voltar. E lá nós não teremos necessidade, não padeceremos nenhuma necessidade mais. Amém? Segundo lugar, ore em meio aos problemas na saúde. Tem problema de saúde, o que você deve fazer? Claro, tem que procurar o médico, tem que procurar a saúde. Mas antes de qualquer coisa, fale com Deus, peça a direção de Deus. Ele mesmo pode encaminhar o médico, ele pode conduzir o médico para te atender. Mas se ele quiser, e ele tem poder para isso, ele pode lhe curar, ele pode lhe abençoar de tal forma que você talvez nem precise de um médico. A gente precisa crer, nós cremos no poder de Deus de curar. Amém? Você acredita que Deus pode lhe curar? Não importa a enfermidade que você esteja passando. Deus, salmista, Salmo 103 diz que é o Senhor quem cura todas as nossas enfermidades. Ele diz assim: o Senhor quem cura todas as minhas enfermidades, quem perdoa todas as minhas iniquidades. Então essa área, a área da saúde, ela nos preocupa demais. A gente tem, principalmente nesse período que a gente tem enfrentado, temos visto muita gente adoecer. Então, seja a nossa própria saúde ou a saúde dos nossos familiares, de algum amigo, de algum conhecido, algum irmão da comunidade da fé. Mas a gente precisa parar e pensar que a gente tem um Deus que pode curar aqueles que estão sofrendo, né? Seja qualquer que for a enfermidade. Nosso Deus é um Deus que pode curar pandemia, pode curar-nos da Covid-19. A gente sabe que a gente tem de orar sempre pelos enfermos para pedir a cura divina para cada um. Ore com fé. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. A nossa oração é necessária, sobretudo nessa terrível fase que a gente tem enfrentado. A gente precisa orar com confiança de que Deus está no controle de tudo. E Tiago vai dizer para nós que são felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. E ele diz ainda: a oração feita com fé curará o enfermo. Amém? Você acredita nisso? Se você orar com fé, a oração de um justo é poderosa e eficaz. É o Senhor quem restabelecerá a sua saúde, diz o versículo 11. Inclusive, Tiago é o autor dessa frase conhecidíssima, né, por quem gosta de oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Está lá no versículo 16. Leia aí o versículo 16 na sua Bíblia. Tem um ditado, né, um adágio, que diz assim: a hora que melhora. A gente, de fato, vive isso na prática. Não importa, ainda que a nossa enfermidade física não seja curada, mas se a gente estiver abatido, se a gente estiver aflito, quando nós falarmos com Deus, Deus vai nos acalmar, Deus vai nos tranquilizar. Filipenses 4, 7 a seguir vai dizer isso. Quando nós orarmos a Deus, que estivermos ansiosos, a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então, ora que melhora. Essa expressão, na verdade, é um reflexo do que é apresentado pela própria palavra de Deus. Portanto, ore em meus problemas da saúde, lembrando para você mesmo, lembre a si mesmo o que Davi cantou aqui, que a gente já citou no Salmo 103. Ele perdoa todos os meus pecados e Ele cura todas as minhas doenças. Amém? Você crê nisso? Você crê assim também? Terceiro lugar, os problemas na sociedade. Nós enfrentamos problemas diversos e precisamos orar. Ore em meio aos problemas na sociedade. Esse é outro assunto que constantemente tem nos tirado a paz, nos tirado a alegria, tem prejudicado muito, né? É o problema, os diversos problemas que nós enfrentamos externamente na nossa sociedade.
Mesmo nós não concordando com um padrão corrompido de valores de moral, mesmo nós não concordando, nós estamos inseridos num contexto social em que a gente vai ter que lidar cedo ou tarde com algum problema, com alguma situação. E como que a gente faz para resolver esses problemas sociais? Muitos de nós, talvez, se a gente fosse atribuir essa ousada tarefa aqui aos grandes líderes religiosos ou às pessoas ordenadas em grandes igrejas, né? Talvez a gente pense que essa seja uma responsabilidade dos grandes líderes cristãos, né? Mas veja o que diz o versículo 17. Tiago vai lembrar a gente, apesar de Elias ter sido um grande profeta, mas ele vai lembrar que ele é humano como nós. Veja, ele vai dizer assim, olha, Elias que orou no Monte Carmelo perante os 70 profetas ali de Baal, e Deus vai honrá-lo poderosamente, vai respondê-lo com fogo do céu sobre o altar, e ali que foi ali restaurado por ele, e ali Deus vai operar a sua graça. Mas o próprio texto vai dizer isso para a gente, ele orou para que não chovesse por 3 anos e meio, porque o perverso rei Acabe e a rainha Jezabel haviam afastado Israel dos caminhos do Senhor. E aqui nessa situação, Tiago afirma diretamente exatamente isso, que ele era humano como nós. Então, não exaltando aqui as suas atribuições, nem o seu ministério, Tiago está exaltando o fato de que ele era humano como nós, frágil, e ele ora e Deus o responde poderosamente. Você pode orar em meio aos problemas sociais, mesmo que você não seja um grande líder. O fato de você ser um seguidor de Jesus Cristo, um servo do Deus Altíssimo, lhe dá credenciais para que você possa também orar e buscar a resolução de Deus nos problemas presentes na sociedade em que você vive. E assim como Elias, a gente pode orar pedindo que venha chuva, e chuva de bênçãos, e que o Senhor de fato pode e venha operar milagrosamente sobre a nossa vida. Portanto, ore em meio a esses problemas. Amém? Deus pode usar a sua vida para fazer a diferença em nossa sociedade, essa sociedade idólatra, essa sociedade que tem vivido cada vez mais distante de Deus. Para a gente finalizar, a gente tem um último problema, que são os problemas da fé. O que a gente faz em meio aos problemas da fé? A gente deve orar também. Ore em meio aos problemas na fé. A última solução relacionada à oração, apresentada no capítulo 5 de Tiago, é para esses problemas espirituais. A gente vai ver no versículo 19 e no versículo 20 do capítulo 5 que a gente precisa também dar atenção aos problemas espirituais dos nossos irmãos em Cristo. Nesse texto aqui nós temos implícito uma orientação de oração por aqueles que, apesar de conhecerem a palavra de Deus, infelizmente se desviaram, se afastaram dela, estão distantes da verdade de Deus. Você conhece alguém que está afastado, que está distante da verdade de Deus? Alguém que estava com você, estava fervorosamente com você, buscando a Deus diariamente, mas que agora, quem sabe até por causa desse isolamento social, acabou se isolando demais da igreja, não tem comunhão com a igreja e está se perdendo, infelizmente se desviou da palavra de Deus. O que é que você tem que fazer? Tiago está afirmando que a gente deve ajudar a trazer um pecador de volta do seu desvio para salvá-lo da morte, trazendo então perdão sobre os seus pecados. E é importante a gente frisar que trazer um pecador de volta nesse texto se refere a recuperar aquela pessoa que já havia sido alcançada pelo Evangelho de Cristo, mas que não se perdeu totalmente, mas que está distante de Deus. Por causa dos problemas da vida, a sua fé se esfriou e então ele se afastou da caminhada cristã. E o que é que a gente pode fazer por essa pessoa? A gente pode ajudá-lo em oração e também em comunicação constante com essa pessoa para trazê-la, para buscar ela, para que ela tenha o perdão de Deus. Por isso a oração é tão necessária, mesmo em meio aos problemas na fé, para que a gente busque a Deus e a ação sobrenatural do Espírito Santo, que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Quem sabe você tem sentido algumas fraquezas espirituais. Antes que você se afaste da palavra de Deus, o Espírito Santo desafia você a buscar a Deus, a orar mais, a falar mais com Deus. Se você está sentindo fraqueza espiritual, não deixe de orar. Comece a orar e Deus vai te fortalecer. Amém? Então, oremos
E oremos uns pelos outros, oremos pelos cristãos que nós conhecemos, por aqueles que estão fracos na fé, para que sejam fortalecidos e que Deus possa nos ajudar e também nos ajudar a ajudar os outros, para que a gente não venha sucumbir em meio aos problemas na fé, a ponto de se desviar da fé também, como diz o versículo 19. Para terminar e refletir e praticar, a gente conclui hoje a nossa série. Essa é a última pregação que a gente começou lá em outubro, no primeiro domingo, mês das crianças, com essa esperança que a gente de fato não vai mais ser como criança. Como eu disse Paulo aos Efésios, para que nós não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Como esse tempo de estudo da carta de Tiago faz bem para a gente. Se a gente se debruçar mesmo, eu quero desafiar você que não conseguiu ler toda a carta, para que leia. A carta de Tiago tem só 5 capítulozinhos, são pequenininhos. Desafio você a ler esse capítulo, meditando neles, orando neles, pedindo a Deus que fale ao seu coração. Tenho certeza que você vai ser extremamente edificado quando nós pudermos ler Tiago e reler Tiago. Isso vai fazer bem para a gente, porque são princípios práticos para a nossa vida. Então leia, a gente aprende que a gente deve manter a nossa vida em oração, aplicando em nossas vidas as soluções apresentadas pelas próprias palavras de Deus. E essas lições, elas nos fazem continuar crescendo durante o sofrimento, assim como as crianças precisam se desenvolver em sua vida. Todos nós, jovens, adultos ou idosos, todos nós precisamos crescer cada vez mais, como disse Pedro, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Seja o problema que for, seja o que quer que seja que esteja te afligindo, mesmo que ninguém à sua volta conheça as suas lutas, ou como a imensa dor que você tem sofrido em seu coração, quero dizer para você que o Senhor, que tudo pode, sabe exatamente o que você está passando nesse momento. Por isso, confie em Deus, confie que Ele vai fazer o melhor conforme o seu propósito. E não se esqueça, lembre-se, não apenas envelheça, mas cresça, amadureça, busque a resposta em Deus, em oração, por meio de Cristo Jesus. O seu sacrifício na cruz é que possibilita o nosso acesso ao Pai em oração, especialmente durante o sofrimento. E Ele diz, tudo que vocês pedirem em meu nome, por minha causa, o Pai lhes fará, para a glória dEle, para a glória do Pai. Por isso nós oramos como Pedro no final da sua carta, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida e que você tenha essa esperança também, em nome de Jesus. Quero orar com você para a gente finalizar. Você que tem passado por problemas, qualquer que seja o problema, de repente você está sofrendo algum desses problemas que a gente falou aqui, problemas nas finanças, ou você tem enfrentado problema na sua saúde, ou alguém na sua família está passando por problema de saúde, ou os problemas sociais têm lhe afligido, têm lhe tirado a paz, têm lhe inquietado, ou quem sabe é a sua fé que precisa ser fortalecida. Você está com problemas na fé. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que te fortaleça, te dê sabedoria, te ajude a lidar com esse problema. Em nome de Jesus, ore comigo, por favor. Senhor Jesus, nós oramos nesse momento, agradecidos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. E para lidar com esses problemas, Senhor, se há alguém aflito, a Tua palavra nos ensina que a gente deve orar, que essa pessoa deve orar. Se há alguém enfermo, essa pessoa deve buscar orar diante do Senhor, chamar os presbíteros, todos os nortes aqui que a Sua palavra nos dá é para que a gente possa falar com Deus. Nos ajude, Senhor, nos ajude a ter um compromisso com oração, assim como Lutero, a buscarmos ter algumas horas diárias de oração diante do Senhor, meu Deus, para que a gente seja fortalecido e que os nossos problemas sejam solucionados com as soluções que vêm de cima. Dê-nos as Tuas soluções, meu Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço e lhe agradeço. Amém e amém. Amém. Jesus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que ficou com a gente aqui até agora. Tenho certeza que Deus vai lhe abençoar ainda mais
quero lembrar você que você pode continuar contribuindo, pode continuar ofertando, dizimando na conta que aparece aqui para você, tá bom? E não perca a nossa próxima série de mensagens, nossa próxima série de reflexões. Fique atento aqui no nosso Facebook, @Promessa Itatiba. Daqui a pouco a gente vai divulgar para você aqui o tema da nova série, tá bom? A gente espera você no próximo domingo com a graça de Jesus, com a bênção de Deus. Amém? Jesus te abençoe, fique com Deus e até a próxima. Deixo pra trás meu passado, com o coração e mente em ti, Jesus. Te estendo as minhas mãos, sabendo que há muito mais. Eu creio que tudo que tens guardado pra mim é bom. É bom. Hoje é o dia do Senhor.